a lição de número 99. Com ardente amor. Com ardente amor, tá? É a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade um para com os outros. Você viu que colocou do lado da evita contender. Aí ele colocou assim, com ardente, evita discussão, julgamento. Vamos ler. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos, individualmente, o aviso apostólico, chamamos-nos de ardente caridade, um para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade, simplesmente aconselhada ao trem, constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir no minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilante para com os transviados na maldade e nas trevas, paciente com os enfermiços, sereno para com os irritados. E, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvolvimento na Terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Bonita. Do lado da outra lição mais dura que nos chama a atenção. Então, o que fazer, né, quando a gente encontra esses canais absurdos, essas coisas absurdas, que também quem os faz são nossos irmãos. Então, o que nós vamos fazer? Com ardente amor. Caridade, uns para com os outros. Então, vamos lá. Não basta a virtude pregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Isso não adianta. Eu ficar falando que tem que ter, né, virtude, falar sobre as virtudes, falar sobre o reino divino, sobre a implantação do reino do céu, não basta só. Aí ele fala assim, o problema é excessivamente debatido. Uxa, como todo mundo fala, todo mundo debate. Solução mais demorada. Na verdade, existe uma coisa, é um provérbio até isso, né? Quanto mais eu debato um assunto, menos eu resolvo. Mais tempo leva para eu solucionar. Porque eu perco muito tempo debatendo, então adia a solução. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade. Vamos nos encharcar de uma caridade ardente, da verdadeira caridade, uns para com os outros, do amor, né? Vamos encharcar nosso coração de amor. Se nós fizermos isso, a gente não enxerga tanta coisa errada, não. A gente começa a ver que até o que está errado, claramente, ainda tem uma finalidade boa. E a gente não mete tanto pau, fica falando, não. Então, bem falar, ensinar com acerto e crescer sinceramente são fases primárias do serviço. Então, a gente aprende a falar bem, falar bem. Falar bem não é falar corretamente o português. Falar bem é falar verdades, com amor. Falar do bem, para o bem.
Então, é bem falar, ensinar com acerto. Então, ensinar as coisas, você lê, você estuda, você aprende, ensina com acerto, tá? E crer sinceramente são as fases primárias do serviço. Não adianta falar o que você não crê, que você não acredita nisso. Então você tem que crer. E aí está uma coisa muito importante. A fé, ela também vem de uma experiência. Ela se fortalece com a experiência também. Então eu preciso, sim, a fé é necessária para mim. Ela vai me dizer no nível que eu tenho de experiência. É quando já não há mais dúvidas. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Então não é só trabalhar, trabalhar. Não, você trabalha, mas o que você está fazendo, você não importa o que você faz. O importante é o que você sente enquanto faz. Se você sentir o amor, se você trazer o teu lado, a tua versão melhor naquilo que você faz, isso que é importante. Porque são horas na linha do tempo em que você vai vibrar do melhor de você mesmo, para quem quer que seja. Você está impregnando as horas da sua existência na Terra com coisas boas, impregnando seu pensamento e todas as células do seu corpo, que são espíritos em desenvolvimento, teoricamente. Espíritos com E minúsculo. Quando você tem bons pensamentos, bons sentimentos, você está implantando o reino de Deus para todos os seres que estão vivendo em seu próprio corpo. As bactérias, os vírus, as células, tudo. Quando nós vivemos amargurado, chateado, irritado, nós estamos impondo a todo o nosso corpo, a todos os seres vivos que compõem o nosso corpo, um inferno corporal, guiado por uma mente que é a nossa, infernal. Estamos judiando desses seres, né? Dessas criaturinhas. Então, viver, quando você sente o Cristo, sente o amor, né, em você. E diz assim: essas horas que eu vou fazer o que eu tenho para fazer, eu vou mostrar para você como é o paraíso para você. Fraternidade, continuando, fraternidade simples, aconselhada ao trem, constrói fachadas brilhantes, que a experiência pode se consumir em um minuto. E é mesmo. Tá? Às vezes, você vem com aquele ser fraterno, teórico, faz aquela fachada, você cria até religiões em cima disso. E não só a sua pessoa, a sua imagem, mas você pode até construir mesmo estruturas. Mas, gente, não dura muito. A experiência consome em um minuto, porque fraternidade verdadeira é aquela que é colocada à prova com os seres humanos. Não é fácil. Não é fácil ser fraterno com as pessoas, com o grupo, com o povo que é desleal, que não lhe admira, que não tem respeito. Aí sim a gente vai ver se a gente consegue ser fraterno. Agora, ser fraterno teórico e falar isso, falar é bonito, discurso bonito, mas não sobrevive ao real, não. Urge alcançarmos a substância, a essência. Estou falando bem claro. Chega de só aquelas coisas exteriores, né? Tá na hora, urge, tá? Já passou da hora
Nós temos que alcançar rapidamente a nossa verdadeira substância, a nossa verdadeira essência. E quem nos criou foi o amor. Então, nós somos a essência desse amor, mas estamos afastados dele, né? Estamos afastados da nossa essência, exatamente para atender. Nós estamos numa busca incessante de atender as necessidades dos outros. O que os outros querem que nós sejamos? O que os outros querem que a gente pense? O que os outros querem que a gente faça? E porque nós precisamos tanto ser aceitos, ser admirados, distanciamos-nos de nós mesmos. Sejamos compreensivos para com os ignorantes. Está falando aos ignorantes, porque logo que a gente lê essa frase, alguém vai falar: mas como que eu vou ser assim? Como que eu vou ser ardentemente amoroso? Me dá exemplo, como ser amoroso com as pessoas, fraternal com as pessoas. Então ele está falando aqui, ó, seja compreensivo com os ignorantes. Com as pessoas ignorantes, compreensão. Não espera que ela vai falar, vai ensinar, vai falar coisas corretas, vai ensinar, pois nem ela sabe. Então, seja compreensivo, né, com os ignorantes. Lembre, calma aqui, olha, existe ignorante perverso. Existe ignorante maldoso. E existe, ele está falando aqui com os ignorantes. Então, com a ignorância alheia, não com a maldade do ignorante. Compreenderam o que eu estou falando? Uma pessoa pode ser ignorante e maldosa. O que ele está falando é só para a ignorância da pessoa. Compreensivo para com os ignorantes. Em relação à minha ignorância, a ignorância de uma pessoa, a gente tem que ser compreensível. E agora, em relação à maldade do ignorante, calma, isso aí não vamos tratar depois. O que não vamos fazer? Em relação à ignorância, não vou debochar, não vou cobrar, não vou humilhar, não vou brigar, não vou discutir com a ignorância daquela pessoa. Tá bom? Aí agora, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas. Então, se eu encontro uma pessoa maldosa e ignorante, em relação à ignorância dela, você pode levar de letra. Tá? Olha, não cobra, não briga, não impõe, não humilha. Mas em relação à maldade dela, aí você fique vigilante. Porque a gente confunde tudo nisso, né? Ah, mas o fulano, ele é mal porque ele é ignorante. Bom, vamos pensar assim, tá? Então, se ele é mal e ignorante, a gente é fraterno, a gente tem que recolher. Por exemplo, se tiver que recolher dentro de casa, a gente recolhe. Vai dar um aconchego fraternal nele, né? E você esqueceu da maldade? A ignorância é uma coisa, a maldade é outra. A gente pode ter várias características num só ser. Então, se você pensar só do lado ignorante e recolher na sua casa, o lado da maldade dele pode te matar. E aí você vai falar: olha aí o que Jesus nos mandou. Olha o que os espíritos recomendam. Uma armadilha. Sim, gente. Ele está falando assim: não humilha, não persegue, seja compreensivo. Se a pessoa falar besteira, deixa para lá. Tá bom? Pronto, o ignorante. Mas em relação à maldade, vigilante. Então não leva para sua casa, né? Então não leva para sua casa. Seja vigilante. Não tira ele da vista, porque a maldade dele vai te fazer mal. E está continuando aqui, ó. Pacientes para com os enfermiços. Seja paciente com a pessoa enferma. Mais uma vez, eu construí aqui mais um caráter numa mesma pessoa. Uma pessoa ignorante, maldosa e está doente. Ela é numa só pessoa. Porque quando você. É difícil você achar três pessoas assim. Esse é o doente, só é doente. Esse aqui só é maldoso e esse aqui só é ignorante. É difícil, gente.
Eu estou falando a realidade. É uma só pessoa, é as 3 características. Em relação à ignorância dela, não discuta com ela. O que sair da boca dela, não discuta com ela. Ela é uma ignorante. Compreenda. Em relação ao enfermo dela, paciente. Ou seja, ela tem seus limites. Tá certo? A doença dela limita ela. Então tem que ser paciente. Se ela fala assim, não consigo andar rápido, não consigo sentar, não consigo jogar isso, não consigo carregar um peso, não consigo... Paciente. Mas em relação à maldade dela, estou de olho. Vigilante. Compreendeu? Não é coitadinho. Tá bom? Não é um coitadinho. Tem 3 sintomas dentro dela. Está mostrando como que a gente faz a fraternidade. Sereno para com os irritados. Aquela pessoa irritada, nervosa, né? Agora eu vou colocar realidade também, numa só. Essa pessoa que nós estamos falando aqui, ó. Ela é ignorante, ela é maldosa, ela tá doente e ela é irritada. 4 coisas numa única pessoa. Não tem problema. A gente já aprendeu. Que ela falar, não se contamina, entra pela uma boca, não discuta, deixa para lá. Isso é fraternidade, isso é o ato de fraternidade. Porque ela é ignorante. Mas e a maldade dela? Fica de olho. Porque não é porque ela é ignorante, ela é um anjinho, não. Ela é maldosa, então ela pode fazer uma maldade. Fica de olho, não confie. Tá? Não dê as costas. Com relação à doença, ela está cheia de limites. Respeite os limites. Não vai pensar assim, porque você é maldoso, não estou nem aí, agora você vai aprender, vai sofrer. Não, isso não é fraterno. Maldoso, você fica de olho para não fazer o mal. Mas eu não estou conseguindo aqui, eu vou lá e ajudo. Por quê? Porque eu tenho que ser paciente, ele é enfermo. Ela é enferma, essa pessoa. E ela não está conseguindo, eu preciso carregar isso aqui, não estou conseguindo. Eu vou lá e carrego para ela. Eu sei que ela é mal. Eu só não dou as costas para ela. Eu só não confio nela. Mas eu tenho paciência com ela. Segundo, e fico de olho também. Se ela não está abusando de mim, se ela não está fazendo corpo mole, né? Aí e com a irritação dela, eu fico sereno. Deixo, passo, fica falando, tá? Xinga, briga. Sereno, não se irrite. É a sua fraternidade. É a sua cota de fraternidade. É assim que é a fraternidade. Ele está colocando aqui na prática, para a gente não ter dúvida como que é ser fraternidade. Nesse caso aqui, Guto. Né? Ele está irritado? Deixa. Seja sereno. Seja calmo. Não briga, não grita mais. Não gera discussão. Deixa para lá. E, sobretudo, ele está dizendo assim, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Quem são? Todos que estão à nossa volta. Todos que têm uma ligação direta ou indireta com nós, é quem Jesus confiou por um determinado momento, numa determinada tempo de caminhada na Terra, para que a gente os ensine. Como que eu vou ensinar? Dessa forma que ele falou aqui. Seja sempre compreensivo, vigilante, paciente, sereno e bondoso, manifestando. Mas para cada situação, um padrão de comportamento. Não caia na maldade das pessoas. O bom, a pessoa boa, não é a pessoa boba. Não é uma pessoa otária, que a gente fala. Não é uma pessoa que vive caindo em golpe, em maldade, exploração. Não. Né? Fulano me bate. Né? O marido bate na mulher, fica espancando a mulher. É fraterno? Como que eu reajo com ele fraterno? Primeira coisa, maldade, ele te bater. Não permita te bater.
Agora, você pode ser, ele é ignorante, tudo bem. Você não deboche dele, não leva nada a sério que ele te diz. Se ele é irritado, fique sereno, não briga, não discuta, não afronta. Se ele ainda é doente, que tem uns que é até doente, ainda quer bater ainda com doente. Né, gente? Tudo bem, ajuda ele na enfermidade dele, mas a maldade dele com você, não. A maldade, não. Cristão não é que aceita a maldade. Não. Fique vigilante. Tá? Não é só com a pessoa, mas com você também, né? E agora a gente vai indo assim, ó, raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra. Pode construir patrimônio valioso. É lógico. O que é raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvolvimento na terra? Inteligente. Pode construir patrimônio valioso. Muito bom. Pode construir empresas, impérios aí. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é insuscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Ambicioso. Vai virar uma pessoa ambiciosa. Uma pessoa. O importa é números. Máquina de calcular é número. Essa pessoa habilidosa, inteligente, mas não sente afetividade, não sente amor, não sente fraternidade pelo próximo, né? Empatia pelos seres humanos, vai virar uma máquina de calcular só isso. É uma máquina de calcular, uma pessoa que só vê lucro, dinheiro, matéria, infelizmente. Então, por isso que ele está falando, o apelo dele, sente, procura sentir. O cristão tem que sentir, o cristão não tem que viver do conhecimento apenas. Até nós, espírita, que a gente fala tanto do estuda, aprenda. Tem que sentir. Na reforma íntima, o item nosso é aprender a nós sentirmos, a vibrarmos com o bem, a vibrarmos no amor, a vibrarmos para o bem do outro. Vibrar para o bem do outro não é fácil. Querer o bem do outro, porque a gente quer muito o nosso bem, mas e o bem do outro? A gente precisa querer o bem do outro, até de quem muitas vezes a gente não conhece. Se apiedar, né? Ter compaixão. Às vezes eu passo uma pessoa pedindo pão, bate na minha casa e está pedindo pão. Ela vai contar um pouco da história. Olha, eu estou chegando agora aqui em Cuiabá, vim de longe, estou com uma filha, está com uma filha pequena ali. E contou a história. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas eu me abro, permito ela contar e vejo se aquilo eu tenho compaixão, eu crio uma empatia por essa pessoa. Então, ajudo ela no que eu posso. Muitas vezes não é o que ela quer, porque às vezes o que ela quer eu não tenho, às vezes ela pede um dinheiro, você não quer, não tem. Mas tem um pacote de bolachinha, um litro de leite, sei lá, e você faz isso porque o seu coração sentiu isso. É a coisa mais duvidosa da gente, é quando a gente fica assim, ai, tem que fazer caridade, tem que fazer caridade. Será que eu dou? Será que eu não dou? Será que se eu não dar, vai me faltar? Isso é raciocínio, isso é razão. Esse cristão tem que acabar. Tem que acabar aquele cristão que chega e pensa, meu Deus, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Capaz de analisar a situação. Ah, mas se ela estiver mentindo, é um problema dela. Mas que ela contou uma história e te convenceu. Você se deixou, você sentiu. Olha, existe uma coisa dentro da gente que é isso. Que é assim. Não tem quando a gente tem dois caminhos para escolher, quando a gente se encontra nessa situação. Eu tenho dois caminhos. O que nos ensina? Fecho o olho e penso eu escolhendo o caminho da direita. Com todos os detalhes. E presta atenção no meu coração. Se ele está apertado, se ele está alegre, se ele está aliviado. Depois eu imagino escolhendo o caminho da esquerda. Com todos os detalhes possíveis. Quanto mais detalhes, melhor. E presta atenção se o meu coração está bem, está alegre, está mais calmo. E comparo qual eu senti melhor. Nos ensinam assim. Imagine isso. Eu fazendo também quando alguém começa a contar minha história para mim.
Independente do que aquela pessoa fala, você vai fazer uma leitura da energia dela, das expressões dela, não da palavra que sai da boca dela. Muitas vezes a história dela pode até estar bem ser uma mentira, porque muitas vezes ela tem vergonha de contar a história verdadeira para você. Então ela criou uma mentira. O importante é você sentir se ela precisa ou não. Faça esse movimento, vai para dentro de você enquanto ela estiver. Pergunte a você mesmo: é uma irmã, é um irmão que precisa de mim? Por que você veio no meu portão? Você está passando em cada casa ou você já veio direto aqui no meu portão? Entendeu? Tem pessoas que vai direto no nosso portão, passa pela rua inteira e vai na sua casa. E tem pessoas que vai batendo, pá, 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 até você escuta os cachorros. Então, é diferente. Analise no contexto, nada é por acaso. Então, por que está ali? Se você sentir, se doer, participe, tenta aliviar o sofrimento, não é resolver, ninguém resolve o problema de ninguém. Ô, cristão, põe alguma coisa aí na listinha separada, uma bolachinha, 1 litro de leite, um iogurte, sei lá, qualquer coisa, eu não sei, eu tô falando aqui. Melhor, um pacotinho, separa você comprou lá 1 quilo de arroz, separa um canequinho de arroz assim, que dá uma panela de um dia, por exemplo, e guarda num saquinho, mas aí tem que ver se... E pronto. O que você está fazendo é mais ou menos assim, você está dizendo a espiritualidade. Se um irmão precisar verdadeiramente, pode bater na minha, manda para mim, porque eu verdadeiramente estou separando algo aqui para ele e posso colaborar. A própria espiritualidade vai fazer isso para você. Porque se você não faz isso, vai aparecer tanto o que precisa quanto os malandros. Olha, pode ser uma maçã, pode ser uma laranja, pode ser uma tangerina, pode ser qualquer coisa. Que, né? Quando você começa a fazer isso, a própria espiritualidade vai fazer a filtragem. Quando não, vem de tudo na sua cara. Já passei por um teste de batia toda vez na nossa cara, toda hora, tudo. Aí eu falei assim, não, agora eu vou reservar. Eu não vou esperar a pessoa vir, mas eu quero fazer para quem precisa. Todos que batiam sumiram. Bateu bem, era tudo pilantra. Aí começou a aparecer outros que nunca batiam, precisando. E agora só bate quando precisa. Até isso a gente faz, se prepara, porque quando a gente não está preparado, aí a gente pode ser assaltado, né, pelos pilantras. Mas quando você já tem a sua forma de fazer isso, a espiritualidade vai agir. Vamos dizer assim, você fala assim, ó, quer ver como é simples? Fala assim, não, eu gosto de doar dinheiro, então eu vou doar, eu já achei, verifiquei uma instituição séria, honesta, estou doando ali R$10. Só lá que eu dou dinheiro. O que vai acontecer? Os pilantras da rua que pedem dinheiro, você não vai dar, e vai falar não, com muita tranquilidade. Daqui a pouco, nem eles te enxergam mais. É como se eles olhassem para você e falassem, essa não dá. Essa não dá. Sente que você não dá. Porque você já tem para quem dá. Compreenderam como que é? Quando eu estou aberto, frágil, esperando, eu posso cair no golpe mesmo, porque qualquer um, aquilo ali está esperando. Vamos lá contar uma história. E buf! E aí é onde a pessoa fica amargurada. Puxa vida, eu nem dou. Olha, sempre é assim. Eu não dou essas esmolas para as pessoas, mas aquela pessoa me convenceu mesmo e descobri que era malandro. Pois é. Se você tivesse mais um hábito, então se prepare porque a espiritualidade também prepara para você não cair no golpe mandando quem precisa. E tem bastante, tá? Então, e outra, não é porque se você separou uma maçã e bateu 10, você deu uma maçã, e agora e os outros 9, gente? Você vai fazer o que você pode. Você não vai atender o mundo. É o que você pode. Se preocupa, a espiritualidade vai resolver algumas questões. Existem pessoas que passam vendendo também algumas coisas, então ela quer vender. Geralmente não venderam. A gente sabe que existe
Quem mexeu com comércio ou mexe com comércio tem algo energético, porque depende exatamente de quem está vendendo. Normalmente, essa pessoa, quando ela começa a bater nas casas, ela se sente diminuída. Ela não está preparada para fazer isso. É a necessidade que faz ela fazer. Ela se sente humilhada. Batendo nas casas, as pessoas não atendem, às vezes, com uma certa alegria. Tipo, alguns aparecem, o que é? Da janela mesmo, né? Então, é humilhante. Quem já fez esse papel sabe disso. Então, elas já vão assim, com aquela energia de quase que diminuindo aquilo que ela está te oferecendo, porque ela não queria estar ali. Então, isso, muitas vezes a gente capta isso e reage contra a pessoa também. Se você não se dá valor, como é que eu vou dar? E a gente sabe que quando faz cursos de venda, sabe que o vendedor é aquele que acredita no seu produto, que gosta do seu produto e que não tem vergonha de vender. Tem um nome assim, que se dá. Eu não estou lembrando o nome técnico. E essas pessoas, elas não são vendedores experientes, elas são vendedores da necessidade da vida. Nem estão vendendo o que gosta de, nem gosta de vender. Então, o que, que a gente faz a ela? Comprar. Quando você compra, nem que você, mas não é uma coisa que eu vou usar, então você dá para alguém. Mas o ato de você comprar e aí dar uma agradada, valorizar o produto dela, você dá uma autoestima nela. Ela sente. Opa, nem eu sabia que, né, que era bom que eu estou fazendo, que é bom, ou que parece que está legal, nossa, está gostoso e tal. E agora eu ganhei uma confiança. Parece que é como se você abrisse a porta dela. Agora ela vai vender tudo. E algumas pessoas até confessam. Eu estava trancado, eu vendi naquela casa, depois eu vendi tudo o resto. Mas eu não vendia um. É exatamente isso. Você movimentou a energia, né, dela, mas mostra que o trabalho que ela está fazendo é bacana, nossa, o produto é legal. Faz alguma coisa. Não é o dinheiro em si, é a fraternidade, da reciprocidade, do valor que você dá como ser humano, porque ela podia estar roubando e estar trabalhando. Não vai solucionar o problema financeiro da pessoa, mas é um ato que você quer fazer para ela, porque aí naquele momento que você é cliente, ela vai te ouvir, você vai falar assim, ó, eu te desejo de todo o meu coração, faz uma oração rápida, de todo o meu coração, que esse esforço seu seja abençoado, que você receba. Assim. Olha, isso ajuda a gente, aquela pessoa vai embora feliz, só o obrigado dela, mentalmente, às vezes ela nem fala, é uma oração que você está recebendo daquela pessoa. Você recebeu, você vai ficar feliz, alegre o dia inteiro. Você nem vai saber por quê. E você comprou foi uma balinha, um biscoito, um pacotinho, alguma coisa assim. Mas recebeu um muito obrigado, porque depende de tu, o que ela vai te dar na porta da sua casa depende do que você vai dar a ela. Então, conforme você der, com atenção, com carinho, com autoestima, com valorização, ela vai te devolver um obrigado nessa mesma compatibilidade. Antigamente tinha aquelas coisas de doação para crianças de esperança, não sei o quê, né? Tudo era roubo, a gente sabe. Mas tinha. Aí, às vezes, a pessoa ia doar, sei lá, 100, 200 reais, R$ 1.000. Gente, pega esse 1.000, esse 100, 200, quebra em fatia de atender um monte de pessoas verdadeiramente. Você nem sabe se o dinheiro vai chegar lá. Né? Às vezes está ajudando coisas que não precisam de ajuda. Ao invés de a gente pode ajudar pessoas que estão no seu, olha o que o Cristo encaminhou para você. Está ali. É real, é vivo. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. Essa é a nossa meta, tá? A nossa. A gente tem que sentir vontade de ajudar. Não, às vezes, do jeito que a pessoa vai qualquer, né? Porque às vezes não pode, mas do jeito que a gente acha que pode contribuir para ela, para ajudar ela. Muitas vezes a pessoa chega lá vendendo. Uma vez bateu um. Aqui vendia umas coisas que eu não tinha nada de uso e não era muito barato também, né? Aí eu falei assim: olha, talvez. Aí eu mandei pro bazar lá da Janete, falei: ó, vai lá, faz uma parceria, ajuda você a vender mais, porque ficar assim. A gente sabe que quanto o produto, quanto mais você mostra, mais você vende.
Então, quem sabe faz parcerias com outros que podem vender o seu produto e você vai vender. Porque até uma ideia para alguém crescer, melhorar as vendas dele, melhora para ele também. Porque hoje em dia é muito difícil pessoas nos ajudarem. Guto, fraternidade é também uma consultoria? Sim. Olha, muitas vezes o seu negócio está pronto para decolar, mas ninguém te dá uma opinião, não fala nada que te ajude. E de repente alguém chega e te dá uma opinião, você faz e te ajuda. Vixe, o que isso não valeu? Tá? Hoje em dia tudo é pago, até para você ouvir alguma coisa é pago, até para. Então alguém foi e fez. Tudo ajuda. Então, às vezes, você passa uma experiência para essa pessoa, né? Você passar uma experiência é muito boa. A caridade, continuando, a caridade celeste não somente espalha benefícios, não, ela irradia também a luz divina. Olha que bacana. Isso é caridade. Não é só benefício, é luz, conhecimento, amor, coisas espiritual. A caridade celeste são coisas espirituais que geram na qualidade de bem-estar daqueles que recebem, de paz de espírito, de harmonia interior, gera qualidades físicas também, claro, óbvio, seu corpo reage, a matéria reage, mas não veio da matéria, entenderam? Vem do espírito para espírito.